Sejam muito bem-vindos mais uma vez, que Deus nos abençoe nessa oportunidade, onde nós vamos poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. O tema que eu estou trazendo para os irmãos nessa noite é crentes fracos e crentes fortes. Eis a questão. Romanos 14, eu vou fazer a leitura pausada aqui, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no texto. Romanos 14, nós vamos ler do verso 1 até o final, até o verso de número 23, porque não tem como dividir esse estudo aqui em duas partes, precisa ser de uma única vez, ok? Então, eu vou fazer a leitura aqui na NVI, você pode estar acompanhando aí na versão que você tiver. O texto de Romanos 14, a partir do verso 1, diz o seguinte: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado.
É muito importante que a gente, quando faz uma leitura como essa, a gente preste atenção em detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Mas a palavra de Deus é viva e ela sempre se renova a cada oportunidade que nós estudamos. Observe que, de início, quando nós estamos lendo a palavra aqui, Paulo está falando sobre como tratar a questão do relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Esse é o ponto. Paulo está tratando aqui da relação de dois grupos da comunidade cristã de Roma, ou seja, lá da igreja que estava em Roma. E é importante a gente observar que Paulo não está tratando aqui de questões doutrinárias. Ele está tratando aqui de questões de relacionamento entre irmãos. Uns pensavam de uma maneira, outros pensavam de outra maneira, porque em se tratando de doutrina não pode haver essa diferença de opiniões. Por exemplo, você não pode estar na igreja e dizer, por exemplo, olha, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Logo, isso não faz sentido, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você pensar dessa maneira, está pensando de maneira equivocada. A doutrina sobre Deus, a doutrina sobre a redenção em Cristo, a inerrância são doutrinas fundamentais da nossa vida cristã. Então, só que Paulo não está tratando aqui dessas questões doutrinárias, porque em se tratando de questões doutrinárias deve haver unidade na igreja, mas pode haver diferenças de opiniões, como nós estamos observando aqui nesse texto, e vamos tratar de cada um desses detalhes aqui. É importante a gente esclarecer desde o início que a fraqueza de que Paulo se refere aqui não é uma fraqueza de vontade ou de caráter, mas é uma fraqueza relativa à fé daqueles irmãos. Numa outra versão, por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, ele usa a seguinte expressão: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, esse débil na fé aqui, ele faz uma referência à incapacidade dos crentes de abandonar os rituais e cerimônias religiosas do passado. É claro que essa debilidade também pode estar atrelada ao fato de na igreja haver neófitos, recém-convertidos, aqueles que são verdadeiros bebês em Cristo, ou aqueles que por falta de um ensino adequado assumiram posições que não têm muito a ver com a liberdade cristã, com aquilo que nós aprendemos sobre a liberdade em Cristo. Esses homens são fracos em sua fé por duas razões: por não ter descoberto ainda o significado da liberdade cristã. No fundo dos seus corações ainda são legalistas. Veem o cristianismo como uma questão de regras e regulamentos. Sua meta é governar a sua vida com uma série de leis e observâncias e estão, óbvio, atemorizados perante essa questão da liberdade cristã demonstrada por outros irmãos. E o segundo ponto é porque não se libertaram ainda da crença na eficácia das obras. Em seu coração, creem que pode ganhar o favor de Deus fazendo certas coisas ou abstendo-se de fazer outras coisas. Basicamente, estão tentando ganhar uma correta relação com Deus e ainda não aceitaram o caminho da graça. Ainda estão pensando mais no que podem fazer por Deus do que aquilo que Deus pode fazer por eles. Então, esse é um problema muito sério. E havia uma outra questão muito importante, que esses irmãos, aqui chamados de fracos, eram aqueles irmãos que vieram do judaísmo, se converteram a Cristo, mas ainda estavam mantendo algumas práticas lá de trás, lá do seu período referentes às leis dispostas ali, principalmente em Levítico 11, quando trata dessas questões. E observe que no capítulo 11 de Levítico, ele não trata nada sobre essa questão de legumes, isso não faz parte do contexto judaico. Então, por isso nós entendemos que isso era uma coisa da cabeça de algumas daquelas pessoas que estavam ali. Quem é fraco na fé e quem é forte? Todos nós somos fracos em alguma área e fortes em outras áreas. É muito importante fazermos um autoexame para descobrir os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Havendo dúvidas, devemos perguntar: posso fazer isso sem pecar?
porque havendo dúvidas eu não devo fazer. Esses versos iniciais aqui que nós acabamos de ler, irmãos, assume que sempre haverá diferenças de opinião na igreja. E volto a frisar aqui, não estamos falando aqui de questões doutrinárias, mas dos mais diferentes assuntos. Na sala de aula, lá na classe de doutrina do Espírito Santo, é muito comum surgirem perguntas do tipo: hoje vai ter uma festa junina lá na escola e é pecado ou não é pecado eu mandar o meu filho para a escola nesse dia? Por quê? Porque há ainda no coração desses irmãos alguma coisa que não foi bem esclarecida. Quando as pessoas me perguntam isso, eu a chamo no canto e eu abro exatamente nesse capítulo 14 de Romanos e depois eu vou lá para Colossenses 3, principalmente a partir do verso 14, que nos dá um embasamento, uma segurança muito grande de como é que nós devemos nos comportar diante das mais diferentes situações. Por exemplo, no nosso contexto cultural, os irmãos conhecem, ou alguém já provou, alguém gosta de fazer isso, uma galinha a molho pardo, ou alguns dão um outro nome, galinha cabidela, se não me engano. Então, por quê? Qual é o problema que tem aí com esse prato? É a questão do sangue. Então, há pessoas que não fazem isso em hipótese alguma por causa da sua consciência. E há outros que fazem isso de uma forma tranquila e natural. Como é que você deve proceder em situações como essa? Respeitar a liberdade, tendo amor pelo seu irmão, sabendo que você não convidaria uma pessoa que você previamente sabe que essa pessoa não come esse tipo de prato por causa do sangue. Então seria muita ousadia sua convidá-la ou convidá-lo para comer e servir um prato como esse, porque isso ofenderia o seu irmão. Então Paulo, nessas questões, ele diz: olha, cuidado com a maneira como você usa a sua liberdade cristã para não ofender o seu irmão, porque se você fizer isso, você vai estar pecando, simplesmente isso. Então, muito bem, esses versos iniciais, então, podemos assumir que há diferenças de opinião na igreja. E é interessante a gente frisar aqui que essas diferenças, lá naquele contexto da igreja de Roma, basicamente era porque na religião romana havia os cultos pagãos, onde havia o sacrifício de animais. E essa carne dos animais nem sempre era consumida na sua totalidade. Então, parte dessa carne, ela vinha para o mercado, que era, a gente até usa essa palavra, ágora, o mercado onde se vendia essa carne que vinha desses cultos pagãos. Então, por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, ele trata muito bem dessa questão da carne sacrificada aos ídolos. Então, esses irmãos aqui da igreja de Roma falam assim: eu não posso comer dessa carne, porque essa carne foi oferecida em sacrifício aos ídolos, então certamente eu estarei contaminado. Então, por causa da sua consciência, da consciência deles, eles não faziam isso e ficavam constrangidos de verem os seus irmãos gentios fazendo isso com a maior naturalidade. Então, esse é o ponto que gerou toda essa discussão que Paulo está tratando aqui. Paulo diz que não devemos discutir sobre questões que envolvam opinião, simplesmente. Essas diferenças de opinião devem ser suportadas em amor, sempre. Não esperem que todos concordem em todos os assuntos. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 da questão da unidade em meio à diversidade, mas ele está falando da unidade com relação ao quê? A Cristo, as doutrinas, a sã doutrina e tudo isso. Questões de opinião não são tratadas nesse ponto. Sempre haverá divergências de opinião dos mais diferentes assuntos. Aceite os irmãos, ouça, respeite uns aos outros. Diferenças de opinião não devem, em hipótese alguma, causar divisões. Elas devem ser, antes de mais nada, fonte de aprendizado e de enriquecimento de nossas relações. É assim que nós devemos entender isso. Paulo responde a essas questões considerando que ambos estão agindo de acordo com suas consciências, mas que por mais honesto que sejam as suas opiniões, elas não podem, em hipótese alguma, se transformar em regras para a igreja. Óbvio que não. E ele deixa uma coisa muito clara aqui que nós devemos entender, que eu gostaria de destacar aqui com bastante ênfase. O princípio fundamental aqui é: naquilo que é essencial, deve haver unidade. Naquilo que não é
essencial, liberdade, liberdade cristã, amor, e em tudo deve prevalecer o amor. Essa é a orientação que Paulo dá aqui. Então, repetindo e enfatizando mais uma vez, naquilo que é essencial, o que é essencial? Doutrinas, as doutrinas cristãs, as doutrinas bíblicas são fundamentais. Então, isso é essencial. Questão de opinião, de forma nenhuma isso é fundamental ou essencial, conforme o que nós estamos vendo aqui. Naquilo que não é essencial, então, prevalece a liberdade e, acima de tudo isso, deve prevalecer o amor cristão. Lembra-se de 1 Coríntios 13, que o amor é o dom maior. Muito bem, Paulo dá 3 importantes lições naquilo que se refere ao tratamento com relação a esses irmãos mais fracos. Observe que no verso 1 ele diz assim, aceitem o que é fraco ou o que é débil na fé, sem discutir assuntos controvertidos. A verdade é que dentro da igreja em Roma existiam esses 2 grupos bem distintos, os mais abertos e liberais e os extremistas ou excessivamente escrupulosos, ou seja, aqueles que mantinham ainda aquelas práticas trazidas ainda do judaísmo. Nesse texto, versos 2, 3 e 4, ele fala assim, o fraco deve ser recebido com amor, porque Deus o recebeu, e ele é servo do Senhor, e não servo dos nossos preconceitos, principalmente dos nossos interesses. Então ele faz esse destaque aqui. Deve haver, acima de tudo, tolerância para com a opinião dos outros. E uma das maiores dificuldades, muitas vezes, que nós temos na igreja é exatamente essa questão, como lidar com essa questão da tolerância com a opinião alheia. Não devemos tratar aqueles irmãos que são fracos na fé com desdém. Isso é pecado. O que é tratar com desdém? Tratar com indiferença, fazer de conta que aquilo não tem valor nenhum, que a opinião daquele irmão não vale nada. Isso causa uma ferida muito grande. Isso, no seio da igreja, é uma coisa que acontece, mas é muito ruim. Então devemos nos esforçar a todo custo para que isso não aconteça no nosso meio. Há divergência de consciência contra hábitos e costumes, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que aceitam determinadas coisas e tem outras que não. Então, um deve respeitar o outro e suportar o outro em amor. A questão de certo e errado tem sido uma barreira para muitos, mas isso não nos compete julgar ninguém. Ninguém tem o direito de julgar quem quer que seja. Quem julga é Deus, quem julga é Cristo, Ele é o juiz. Nos versos de 7 a 9, nós lemos, Paulo aponta qual é a solução para tudo isso. Todos somos do Senhor e devemos viver para o Senhor. Fracos e fortes, todos estamos em Cristo. Isso é o mais importante. Não é maravilhoso isso? Um outro ponto importante é que nós devemos conhecer os limites da nossa liberdade. Quando não se conhece esses limites, certamente nós seremos capazes de gerar conflitos no seio da igreja, sem dúvida nenhuma. Então, por causa da sua liberdade, ou seja, até onde vai a minha liberdade para fazer qualquer coisa? Será que eu posso fazer qualquer coisa? Quando Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm, isso está diretamente ligado com a questão da liberdade cristã. E aqui, nessa tratativa de Romanos 14, é muito mais importante ainda essa questão do cuidado que eu e você devemos ter com relação à liberdade cristã. Se minha liberdade de consciência prejudica a vida espiritual de algum irmão fraco, ela se torna, sem dúvida nenhuma, negativa. Jamais o crente forte deve usar da sua liberdade para prejudicar o seu irmão, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas ações. Não deve, de maneira nenhuma, prejudicar o seu irmão com esse comportamento. Ainda voltando um pouquinho no texto, ele fala sobre o que seria imundo naqueles dias. Nós já falamos ali no início, mas o contexto mostra que muitos judeus se escandalizavam porque os gentios comiam certos tipos de carne e não guardavam o sábado e outros rituais do judaísmo. E isso fazia com que houvesse tristeza por causa daqueles irmãos que viam nisso uma afronta à sua fé.
Então, a sua liberdade precisa respeitar esses limites. Paulo fala aqui para os fortes, isso é, com aqueles cuja consciência não é acusada por aquilo que eles comiam. Então, para eles, aquilo era absolutamente normal. Mas eles não estavam levando em consideração os demais irmãos. Se eu como qualquer coisa, ou eu faço qualquer coisa que vai escandalizar o meu irmão, eu não devo fazer. Então, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, não devo comer. Isso não significa que você não deve, oportunamente, tendo a oportunidade de ir numa churrascaria. Não é? Ninguém está proibido de comer carne, não é isso. Mas ele está falando aqui para mostrar que aquilo que estava gerando divisão, discussão no seio da igreja por coisas absolutamente secundárias, que não eram essenciais. É isso que ele está dando ênfase aqui. No verso 15 ele diz assim: não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Na NVI ele diz o seguinte: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Olha que interessante. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Só uma coisa é aceitável, está acima de qualquer questão, de que o forte deve suportar o fraco na fé. E o fato, observando que, por que ele deve fazer isso? Porque Cristo morreu por ele, assim como morreu pelo forte também. Então, devemos ter esse cuidado de, em questões como essa, tratar o nosso irmão com amor, procurando ensiná-lo sobre alguma dificuldade que ele tenha, sobre uma questão que não é essencial, mas que depende de opinião, que depende de um esclarecimento maior. Quem sabe você com isso vai conseguir ajudar a esse irmão a crescer, acima de tudo, a amadurecer na sua fé com relação a Cristo e com relação à própria liberdade cristã. Dos versos 16 até o verso 21, nesses versículos nós aprendemos que se alguma coisa em nossa consciência não nos condena, mas pode escandalizar o nosso irmão, devo evitá-la. Então, é claro que aquilo, bem no final do capítulo, ele enfatiza a questão do que eu não devo fazer nada, tudo que você faz na dúvida não provém da fé. Então, se há dúvida no seu coração, a orientação é que você não deve fazer. Aliás, não só nessas questões, né? Em tudo na vida, quando você faz alguma coisa com dúvida no seu coração, a chance de as coisas darem errada é muito grande. E aqui não é diferente. Então, se alguma coisa em nossa consciência não nos condena, mas pode escandalizar o nosso irmão, o que eu e você devemos fazer? Devemos evitar. Simples assim. Por quê? Isso vai demonstrar o quê? Amor cristão, que Cristo realmente está fazendo diferença na sua vida. Dos versos 22 até o verso 23, tudo que fizermos, meus irmãos, devemos fazer para a glória de Deus. Verso 22, ele diz assim, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que coisas? Dessas que nós acabamos de falar aqui, as mais diversas coisas. Que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Na Almeida ele diz o seguinte, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Claro que aqui essa explanação, o texto como está na NVI, fica bem mais fácil da gente entender, né? Falando aos fortes, aqui Paulo diz o seguinte, o fato de estar convicto da liberdade em Cristo Jesus não me dá o direito de fazer alarde dessa liberdade a ponto de escandalizar o meu irmão mais fraco. Eu não devo escandalizar o meu irmão mais fraco usando como o álibi a minha liberdade. Eu posso fazer porque, afinal de contas, a minha consciência não me condena, eu tenho liberdade em Cristo para fazer isso. Sim, mas como é que você se comporta diante do seu irmão a ponto de fazer com que ele não fique escandalizado?
isso quer dizer que eu devo sempre condicionar a minha liberdade ao comportamento do outro? Não, não é isso. Mas dentro dos limites da liberdade cristã, você precisa respeitar e você precisa tratar com amor cristão, suportar o seu irmão para que ele não se escandalize. E com o tempo ele vai amadurecer sem dúvida nenhuma. E você vai poder dar uma grande contribuição nesse sentido se você demonstrar amor e, acima de tudo, amor cristão. No verso 23 ele diz assim, olha, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Isso se refere, ou seja, à insegurança naquilo que você quer fazer. Quando você se sentir inseguro, não faça. E se você sentir plenamente em seu coração que você não tem problema com aquilo, faça. As questões ligadas a costumes e práticas e uma série de coisas não vai fazer de você um cristão melhor ou pior. Simplesmente respeite esses limites. Respeite os limites da sua consciência. Aquilo que você fizer, faça plenamente convicto daquilo que você está fazendo. Não havendo dúvidas, então a fé está com certeza prevalecendo. E se a fé está prevalecendo, então você está no caminho certo, com certeza. Caminhando aqui para os finalmente, há uma referência lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, ó, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a regra áurea em tudo aquilo que nós fizermos e nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. É isso que deve prevalecer na minha vida, na sua vida, no relacionamento com os irmãos na igreja. É isso que vai fazer com que nós nos tornemos melhores cristãos e haja harmonia e não haja divisão no seio da igreja. Aplicando tudo isso que nós acabamos de tratar aqui nesse capítulo 14 de Romanos. Preste atenção. Quando se trata de coisas menores e secundárias, esteja muito seguro no seu jeito de agir e na sua decisão. Cuide para que a sua maneira de agir esteja fundamentada com fé. Por quê? Porque o que não provém da fé é pecado. Nossa atitude deve ser uma atitude madura, de quem leva a sério os ensinos da palavra, de quem tem a preocupação em viver em paz com os irmãos, em viver em harmonia. E quando tivermos que decidir sobre questões secundárias, façamos isso corretamente, de uma maneira que glorifique ao nosso Deus. Observe se as suas decisões não estão causando prejuízo ou não estão atingindo a vida de outras pessoas de uma maneira negativa. Faça isso em plena tranquilidade de consciência de que está tomando a decisão certa. E, acima de tudo, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida nesta noite e que, à luz daquilo que nós podemos discorrer aqui sobre Romanos 14, possamos corrigir as nossas atitudes com relação aos nossos relacionamentos com aqueles que nos cercam, com aqueles irmãos queridos que fazem parte da nossa comunidade e com aqueles que também são de outras comunidades, mas que nós temos um relacionamento saudável, que isso prevaleça, que Deus nos ajude sempre a caminhar na direção certa. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenha abençoado a sua vida, que você tenha aprendido um pouquinho com aquilo que Paulo nos ensina nesse capítulo 14 de Romanos e que nós tenhamos muito cuidado com o nosso relacionamento com os nossos queridos irmãos. Amém?